Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus, louvado, exaltado e glorificado seja sempre o nome do Senhor no nosso meio. Mais um dia o Senhor nos deu, mais um dia o Senhor nos encheu de graça, mais um dia o Senhor se mostrou bom na nossa vida e revelou que a misericórdia dele não falha, a misericórdia dele não tem fim. Que bom que você veio hoje, o Senhor está feliz. Deus hoje tem uma palavra para nós que irá abrir os nossos olhos. Deus trará hoje uma palavra para nós que vai tirar nossa visão de toda obscuridade espiritual. Tudo aquilo que está escuro diante de nós vai ser retirado em nome do Senhor Jesus. Por quê, irmão? Porque tem coisa que está claro, só que por vezes nós não vemos. E o Senhor nos fará ver nessa noite. Abra sua Bíblia, aproveitando que você está de pé, no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, bem no finalzinho do Antigo Testamento. Você vai em Mateus, aí vai retornando uns 5, 6 livros aí, vai caminhando para trás, você chega em Jonas. Aleluia! Eu peço aos irmãos que enquanto a leitura, você preste bastante atenção nos detalhes. Por quê, irmão? Porque é essa passagem que nós já lemos 388 vezes. E a gente acha que sabe tudo, mas não sabe. Então, enquanto eu estiver lendo, você se prenda aos detalhes, porque o nosso Deus é um Deus de detalhe. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Vamos começar pelo título aí, pela epígrafe do texto. Está escrito assim na minha versão: a vocação de Jonas, a sua fuga, ou seja, a fuga de Jonas, e o seu castigo, castigo de Jonas. Diz assim o verso 1: e veio a palavra do Senhor a Jonas. Deus falou com Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou, mas para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Quem fugiu da face do Senhor foi Jonas. Descendo a Jope, repita após mim: descendo. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, repita após mim: desceu, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, repita após mim: desceu. E se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia a cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és? Parênteses aqui: Jonas para esse povo era um desconhecido. Ninguém sabia quem era esse que estava dentro do barco. Guarde isso. E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu,
que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram: que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa, Jonas dizendo: eu sei que é por minha causa que vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, não pereçamos nós por causa dele, aleluia, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas, verso 15, e levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Quando levantaram Jonas e lançaram ele ao mar, o mar cessou a sua fúria. Aquela tempestade parou, aquele vento forte parou, toda a adversidade passou quando lançaram Jonas dentro do mar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Bendito, eterno, soberano e majestoso Deus, estamos na tua presença, diante da tua face, para ouvir a tua voz. Continua falando no meio de nós, nós queremos te ouvir, Deus. Trabalha no meio da tua igreja, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, Deus, porque não queremos, Deus, passar por vento, não queremos passar por tempestade. Faça ao Senhor a tua obra e tira toda a escama dos nossos olhos, tira tudo aquilo que deixa a nossa visão escura, que nós consigamos ver, Deus, o que o Senhor tem a nos mostrar nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Podeis assentar, aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Até aqui, nada de novo. O livro do profeta Jonas, no meio de nós, os cristãos, é uma figurinha repetida. Mas o livro do profeta Jonas, eu vejo como um livro singular dentro das Sagradas Escrituras. O livro do profeta Jonas é um livro bem pequeno, sim, é verdade. Para ser mais exato, é um compilado de apenas 4 capítulos. Porém, são 4 capítulos que vão revelar para nós, com muita clareza, com muita riqueza de detalhe, quais são, aleluia, as duras, as severas, as terríveis e inevitáveis consequências do que é ter um chamado de Deus sobre a nossa vida. E a gente, por vontade própria, decidir ir para longe. A gente, por vontade própria, resolver ir para bem distante. A gente, por livre e espontânea escolha, decidir fazer justamente o contrário, gente. Justamente o inverso, justamente o oposto. Tudo diferente daquilo que Deus falou, daquilo que Deus mandou, daquilo que Deus determinou. O livro de Jonas mostra isso. Eu digo que qualquer pessoa que tem curiosidade, quer saber o que acontece, quer saber o que se passa e onde vai parar aqueles que deliberadamente fazem o contrário do que Deus manda. Quem quiser saber o que acontece e aonde vai parar aqueles que por vontade própria escolhem, decidem
desobedecer a Deus? Se quer saber, basta ler o livro de Jonas. Eu vejo que o livro de Jonas certamente traz para nós o exemplo máximo do que é uma pessoa escolher, decidir, fugir, literalmente fugir da presença de Deus. Fugir da presença de Deus, o livro mostra isso e mostra também as inevitáveis consequências que essa fuga traz. Só que Jonas decidiu fugir da presença de Deus, mas ele não sabia ainda que é impossível fugir das mãos de Deus, é impossível fugir dos olhos de Deus. E esse livro é tão tremendo que ele mostra para nós e confirma o que está escrito lá no Salmo 139, quando o salmista certa vez chegou para Deus e disse: Deus, para onde eu me irei da tua face? Para onde eu fugirei do teu espírito? Se eu subo aos céus, tu lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo do Seol, eis que ali tu também estás. Se eu pego as asas da alvorada e vou habitar lá na extremidade do mar, eis que até ali a tua mão me guia, até ali a tua destra, a tua mão direita me sustenta. O que o salmista está dizendo? É o que Jonas viveu. Eu posso fugir da tua presença, mas eu não consigo sair das tuas mãos, eu não consigo sair dos teus olhos. Os olhos de Deus estão sempre sobre nós. O livro de Jonas mostra isso. Não existe profundidade de pecado que nos tira dos olhos de Deus. Não existe profundidade de desobediência que nos tira dos olhos de Deus. Vai nos tirar da presença, sim, mas dos olhos de Deus não. Das mãos de Deus não. Aleluia. O livro de Jonas é tremendo, ele mostra isso. Eu não tenho a menor dúvida que essa aqui é uma daquelas passagens que é amplamente conhecida pela igreja. Todos aqui conhecem, todos aqui já leram, todos aqui já ouviram. Eu não tenho a menor dúvida que essa passagem é uma daquelas que, com certeza, você já ouviu inúmeras ministrações, você já ouviu muitas pregações. Eu tenho certeza, não tenho a menor dúvida que essa é uma daquelas passagens que, quando o preletor da noite fala, vamos abrir em Jonas, a gente já até imagina o que vai ser falado. É verdade, mas hoje Deus tem surpresa para nós. Hoje Deus vai falar diferente. Hoje Deus vai trabalhar diferente. Hoje Deus vai manifestar a sua palavra e revelar para nós algo diferente. Eu digo diferente porque você pode ficar tranquilo. O propósito de Deus hoje não é falar sobre a desobediência do servo chamado Jonas, não. Isso você já ouviu. O propósito de Deus hoje não é falar sobre a punição de passar 3 dias dentro de um ventre de um grande peixe. Não é falar disso. O propósito de Deus aqui hoje não é para falar que quando nós decidimos desobedecer a Deus, fazer aquilo que é contrário à vontade, o querer e a voz de Deus, a nossa vida vira uma vida ladeira abaixo. A gente não para de descer, está tudo escrito aqui. Perceba você que imediatamente após decidir no seu coração desobedecer a Deus, Jonas desceu até uma cidade chamada Jope. Depois de chegar em Jope, ele desceu de novo, ele desceu até o navio. Quando ele chega no navio, ele desce de novo, ele desce até o porão do navio. Quando ele chega no porão do navio, não acabou não. Quando descobrem que ele é o motivo da tempestade, pegam ele e fazem ele descer até o mar. E quando ele chega no mar, aí é Deus que faz ele descer de novo até o ventre de um grande peixe. Então qual é a lição? Desobedecer a Deus, fazer a minha vontade no lugar da vontade de Deus, não dar bola para aquilo que Deus manda, é o mesmo que transformar a nossa vida ladeira abaixo. Mas o propósito de Deus não é falar isso com você. Irmão Márcio, qual é o propósito de Deus então com essa palavra? Eu te digo, Deus quer nos mostrar hoje, Deus quer nos revelar hoje quais são as terríveis consequências de existir um Jonas na sua vida. Terríveis consequências de existir um Jonas dentro do seu barco. Um Jonas que você não chamou, um Jonas que você nem sabe que está aí.
quais são as terríveis consequências de existir um Jonas dentro do nosso barco. Perceba o que está escrito aí no título desse texto, Jonas 1:1, título: a vocação de Jonas. Até aí está certo, o vocacionado de fato foi Jonas. A sua fuga, ou seja, a fuga de Jonas, quem fugiu foi Jonas. E o seu castigo, o castigo de Jonas, mais ou menos. Porque nós lemos aqui que não foi só Jonas o castigado. Não foi só Jonas que sofreu o castigo. Não foi só Jonas que passou pelo vento, que passou o processo, que passou a tempestade. Não, tinha gente lá naquele barco que não tinha nada a ver com a desobediência de Jonas, mas deixou Jonas entrar no barco. Então todos sofreram. Aleluia. A vocação era de Jonas. A fuga foi de Jonas, mas o castigo foi de todos. Todos os marinheiros que estavam naquele barco também sofreram as duras, terríveis e severas consequências do mar, do vento, da tempestade. Deixa eu repetir: todos os marinheiros que estavam no barco, não só Jonas, sofreram as consequências. O que você quer dizer com isso, irmão? Quero dizer a pergunta que o Espírito Santo está nos fazendo hoje: qual é o Jonas que está dentro do seu barco e tem feito você sofrer severas consequências dessa presença aí, indevida, dessa presença que não era para estar aí? Na visão de Deus, Jonas era para estar em outro lugar, mas olha aí, parou dentro do seu barco, e as consequências vêm. É necessário aqui abrir um parêntese para dizer que nós estamos falando com metáforas. Talvez você não conheça ninguém chamado Jonas. Se Jonas pode ser uma pessoa que hoje está na sua vida, mas que dentro da vontade de Deus não era para estar. Talvez esse Jonas seja uma pessoa que hoje está dentro do seu barco, mas pela visão de Deus não era para estar. Talvez esse Jonas seja um sentimento que você está carregando aí no seu coração, mas para Deus não era para estar aí, era para estar longe. Esse sentimento está aí contra a vontade de Deus. Talvez esse Jonas simbólico que nós estamos falando seja uma lembrança que você tem na sua mente, uma lembrança que vira e volta você vai resgatar lá na sua mente, uma lembrança que vira e volta te faz decidir algo, escolher algo, se posicionar em algo hoje com alguma lembrança. Mas essa lembrança, na visão de Deus, não era para estar aí, não era para estar dentro do seu barco. Talvez esse Jonas simbólico seja um objeto, algo que você tenha guardado, que para Deus não era para estar aí. Será que a igreja me entende? Estamos falando por parábola. Esse Jonas não quer dizer que é uma pessoa, mas tem algo na sua vida que na visão de Deus não era para estar aí no seu barco. Sabe o que eu vou lhe dizer? Enquanto esse Jonas estiver no seu barco, o vento não vai parar. A tempestade não vai cessar, o mar não vai parar de se embravecer. Está tudo escrito, gente. Precisamos às vezes tirar a venda dos nossos olhos. Nós sempre lemos isso, mas nunca enxergamos dessa forma. Tem Jonas dentro do barco que não era para estar. Meu Jesus, revela, Senhor, aleluia. Tem Jonas dentro do barco que não era para estar. Ah, irmão, não sei, mas a responsabilidade é tua de identificar o Jonas. Eu te mostro na palavra, versículo 6 aí, vai dizer que o responsável do barco, o responsável do navio, o mestre do navio, ele que teve que ir lá e ver, opa, tem alguém aqui que não era para estar. Deus, aleluia. A responsabilidade é sua. Cadê o seu Jonas? É hora de vasculhar a nossa vida, é hora de começar a pensar, é hora de começar a buscar onde está o Jonas, que ele precisa ser lançado no mar. Meu Deus. Talvez esse Jonas seja uma prática, né? Um comportamento que está aí na sua vida, alojado, está ali no porão, escondidinho, mas na visão de Deus não era para estar aí. A missão é descobrir qual é o meu Jonas. A missão é minha. Eu sou o mestre do navio, eu sou o responsável do meu barco. Eu tenho que descobrir onde está esse Jonas, quem é ou o que é esse Jonas, para poder lançar ele no mar. Jonas não pode ficar no nosso barco.
Se a gente fizer uma rápida analogia desse texto tremendo, colocando a nossa vida como se fosse o barco, e nós como se fossem os marinheiros, vocês vão perceber aí, que algumas fases de vento, algumas fases de turbulência, algumas fases de processo, fases que está tudo errado, negativo, vai acontecendo na nossa vida, e a culpa não é nem nossa. Quais daqueles marinheiros tiveram culpa? Ninguém. Dono do barco teve culpa? Não. O erro foi deixar Jonas entrar. O erro foi não perceber que Jonas estava entrando. Mas o culpado de tudo era Jonas. O culpado de todo aquele cenário era Jonas. Vamos ver? Era um barco de marinheiros, sim ou não? Todos que estavam ali eram marinheiros, então eles estavam no seu devido lugar. Mas Jonas não era marinheiro. Jonas estava lá dentro? Estava, mas estava indevidamente. Jonas estava lá dentro? Estava, mas ele não era marinheiro. Estava num lugar que não deveria estar. Você não vai ver no texto Jonas anunciando que estava entrando. Você não vai ver no texto Jonas dizendo que eu estou chegando no barco. Você não vai ver ninguém interrogando, ninguém perguntando. Isso me leva a entender que ele entrou de forma furtiva. Jonas entrou no barco de mansinho. Jonas entrou no barco de maneira escondida. Aleluia. E tudo aquilo que entra no nosso barco, tudo aquilo que entra na nossa vida de forma furtiva, escondida, não é de Deus. Tinha que estar em outro lugar, menos no nosso barco. Mas Jonas entrou no barco. Ninguém percebeu Jonas entrando. Ninguém viu Jonas entrando. Só foram notar depois que o vento bateu. Só foram notar Jonas depois que a tempestade gritou. Ei, não espere a tempestade chegar. Não espere o vento bater forte. Comece a caçar onde está o Jonas. Comece a colocar o Jonas para fora, porque o vento só vai cessar. Está tudo escrito. Quando Jonas for lançado fora do teu barco. Qual é o Jonas que está na minha vida e não era para estar? Essa é a grande pergunta. Qual é o Jonas que está na minha vida, que está ali escondidinho no porão, mas não era para estar? Aleluia. Deus é maravilhoso, gente. Deus está dizendo, enquanto eu li esse texto, eu fiquei ruminando com a mente. O que é ruminar? É aquele ato que geralmente a vaca e o boi faz. Eles ficam mastigando a mesma grama por dias, a mesma grama. Imagina você colocar uma colher, um garfo de comida na boca e ficar mastigando por longo tempo. Fiquei ruminando esse texto com a mente, mastigando com a mente, pulando muito tempo. E Deus não falava outra coisa, a não ser, enquanto Jonas estiver no barco, tudo vai muito mal. E eu falava para Deus, mas Jonas é profeta do Senhor, mas não era para estar no barco. Mas Jonas é homem de Deus, mas não era para estar no barco. Tinha que estar em outro lugar, menos na tua vida, menos no teu barco. Não importa se é bonitinho, não importa se é gente de Deus, não importa se nos olhos de Deus tinha que estar em Nínive. Por que está no seu barco? Seguindo o mesmo caminho que você está seguindo, indo para a mesma direção que você está indo. Nossa vida fica vulnerável aos ventos, nossa vida fica vulnerável às tempestades, vulnerável às terríveis consequências de ter um Jonas indevidamente dentro do nosso barco. Hoje é a noite de pegar o Jonas e lançar ele fora. Aleluia. Mas não vai ficar só nas minhas palavras. O texto, ele nos mostra inúmeros exemplos reais das consequências que esse povo sofreu. Consequência 1, vento e tempestade que não eram para eles estar passando, passaram, porque Jonas estava no barco. Quantas vezes, hein, gente? Nós estamos entrando em luta que não é nossa. Nós estamos guerreando a guerra dos outros. Depois os outros ficam bem e a gente fica como errado da história. Estamos passando vento, tempestade, por coisa que não é nossa. É de Jonas. Consequência número 2. Jonas no nosso barco traz insegurança. Olha aí o versículo 4 na parte B. Jonas no nosso barco traz insegurança e o navio estava para se quebrar. Quando o navio está para se quebrar, ninguém fica em paz.
Quando o navio está para se quebrar, é insegurança, é instabilidade. Você já entendeu que o navio aqui, o barco, é a nossa vida. Se Jonas estiver na nossa vida, vai ficar inseguro, vai ficar instável. Qualquer coisa quebra, mais um ventinho quebra. É assim que a nossa vida fica quando tem Jonas indevidamente. Consequência número 3, Jonas no nosso barco vai trazer medo. Está no versículo 5 aí, ó, parte A. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. Você pensa nesse desespero? Esse medo aqui é diferente do medo que o Douglas pregou de Pedro. Qual é o medo de Pedro? É os discípulos ali. Eles estavam com medo, mas era Jesus que estava vindo. Aqui não, gente. Cada um servia o seu Deus. Eles não criam em Deus, estavam desesperados. Esse medo aqui é diferente. É medo de morte, é pavor. Tudo por causa de Jonas estar dentro do barco. Quantas vezes a gente não é acometido com medo? E aquele medo que paralisa, aquele medo que trava a gente, aquele medo que não deixa a gente fazer o que deveria fazer. E a culpa não é nem nossa, é porque tem alguns Jonas na nossa vida. E aqui eu vou repetir para você não esquecer. Jonas pode ser pessoa, pode ser sentimento, pode ser lembrança, pode ser uma prática. Tem alguns Jonas na nossa vida que precisa ser lançado fora. Tem alguns Jonas no nosso barco que precisa ser lançado fora. Então Jonas vai trazer vento e tempestade que não é nossa. Jonas vai trazer insegurança para o nosso barco. Jonas vai trazer medo, vai trazer também prejuízo. Vai trazer prejuízo. Olha aí o versículo 5 na parte B. Eles lançavam no mar as suas fazendas que estavam no navio para aliviar o peso. Bateu o vento, bateu a tempestade, medo, pavor, insegurança. Vamos jogar tudo fora. Vamos desfazer da nossa bagagem. Isso aqui é forte, hein? Vamos desfazer daquilo que a gente trouxe. Por causa de quem? Por causa de Jonas. Quanta gente aí desfazendo de comunhão com Deus por causa de Jonas. Quanta gente desfazendo de intimidade com Deus por causa de Jonas. Quanta gente se desfazendo de bagagem ministerial, coisa que foi conquistando ao longo da vida, ao longo da caminhada, desfazendo, jogando fora. Por quê? Por causa de Jonas. Meu Deus. Vai trazer prejuízo. Enquanto Jonas estiver dentro do nosso barco, vai trazer prejuízo. Meu Deus. Quinto, Jonas dentro do nosso barco vai deixar a gente sem saber o que fazer. Sabe o que é isso? É o famoso perdido. Estou perdido, irmão, estou batendo cabeça. Está no versículo 11 aí, ó. Versículo 11. E disseram: que te faremos nós? O que nós vamos fazer para que esse mar se acabe? O que vamos fazer para que a tempestade pare? O que vamos fazer? Eu já não sei mais o que fazer. Quem é pastor, quem é obreiro, já ouviu essa frase muitas vezes. Pastor Paulo, não sei mais o que fazer. Pastor Isabel, não sei mais o que fazer. Irmão Márcio, me ajuda, não sei mais o que fazer. E às vezes a culpa não é nem sua, é do Jonas. A presença de Jonas no nosso barco vai deixar a gente perdido, sem saber o que fazer. Consequências, terríveis consequências de existir Jonas indevidamente no nosso barco. Mais uma, sexta consequência, no versículo 13, está escrito aí: entretanto, os homens remavam. Você sabe que para remar tem que ter força, né? Remavam, esforçando-se para alcançar a terra. Para quê? Para sair do vento. Se esforçavam para sair da tempestade, se esforçavam para sair da luta, se esforçavam para sair do desânimo, se esforçavam para sair do peso espiritual. Mas o que acontecia? Não podiam, porque o mar ia ficando cada vez mais forte, se embravecendo cada vez mais. Então Jonas, dentro do nosso barco, vai fazer com que a gente faça esforço em vão. Irmão, já entrei em 420 campanhas e nada aconteceu. Enquanto Jonas estiver aí, não vai acontecer. Irmão, vem orar todo dia, de meio-dia à meia-noite, Deus não fala um ai. Enquanto Jonas estiver aí, só vai ser vento, só vai ser tempestade, e o mar, está escrito, vai ficando cada vez mais bravo. Está escrito, gente. Então Jonas, dentro do nosso barco, indevidamente, sem a direção de Deus,
Quantas coisas a gente está trazendo para dentro de casa sem a direção de Deus? Quantas coisas a gente está trazendo para o nosso coraçãozinho, hein? E Deus ainda disse: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E eu estou trazendo um monte de coisa sem a direção de Deus. Está escondido, mas está aqui. A palavra está revelando. Precisamos pegar tudo que é Jonas, tudo que tem espírito de desobediência, tudo que tem espírito de nos afastar de Deus, tudo que tem espírito de nos levar, nos fazer fugir da presença de Deus, tem que ser retirado da nossa vida, tem que ser retirado do nosso barco, em nome do Senhor Jesus. Jonas vai trazer vento e tempestade que não é seu. Jonas vai trazer insegurança, instabilidade para a tua vida. Jonas vai trazer medo, você vai ficar paralisado de medo, sem saber o que fazer. Jonas vai trazer prejuízo. Jonas vai fazer com que o seu esforço seja todo em vão. Eu estou remando contra a maré, e eu tento e não consigo. Eu ajoelho e não consigo. Vejo o testemunho do outro, vejo bênção na vida do outro, mas Deus, e na minha vida nada? Quando vai chegar o dia do meu testemunho? E Deus está só olhando. Eu estou vendo Jonas aí, ó. Jonas está aí dentro. Tem que tirar o Jonas do barco, porque senão eu só vou mandar vento, só vou mandar tempestade. Aqui eu não preciso nem te lembrar que lá no começo da história vai dizer que foi Deus. Foi quem? Foi Deus que fez o vento bater forte. Foi Deus que fez a tempestade se levantar. Você querendo bênção, você querendo provisão, você querendo providência, e Deus mandando vento, Deus mandando tempestade. Mas o vento e a tempestade de Deus, guarde isso, o vento e a tempestade de Deus não é para te matar, não. Nós que somos fracos espiritualmente, e quando o vento bate forte, a gente logo grita: Deus, você quer me ver morrer? Você não está vendo que eu não estou aguentando? E Deus está falando: eu estou mandando vento para você acordar e ver que tem Jonas aí dentro. Porque se Deus não manda o vento, se Deus não manda a tempestade, ninguém ia ver que tinha Jonas dentro do barco. Então Deus precisa mandar uns ventos, Deus precisa mandar umas tempestades. Para quê? Para abrir os nossos olhos, gente. É o que eu falei no começo. Precisamos abrir os olhos. Tem Jonas do nosso lado e a gente finge que não vê. Moral da história, versículo 15. Jonas 1,15. Levantaram Jonas, descobriram o problema. Levantaram Jonas e lançaram Jonas no mar. E cessou o mar da sua fúria. Sabe aquela luta, gente? Sabe aquela provação que tem te deixado sem força, tem te deixado com medo, tem te deixado inseguro, tem te deixado sem saber o que fazer? Aquela provação que tem te trazido prejuízos financeiros, prejuízo espiritual, prejuízo emocional, aquilo que parece um peso, vai cessar quando Jonas for lançado fora do barco. Só quando Jonas for lançado para fora do barco. Enquanto Jonas estiver na minha vida, enquanto Jonas estiver no meu barco, tudo vai muito mal. É o que a palavra de Deus está dizendo. Tudo vai muito mal. Glória a Jesus. Precisamos colocar Jonas para fora. Precisamos colocar Jonas para fora. E uma coisa tremenda que Deus tem falado no meu coração é que Jonas, olha isso, gente. Jonas tem um versículo aqui que ele fala: eu sei que a culpa é minha. Eu sei que o motivo disso tudo sou eu. Eu sei, estou ali escondido. O que Jonas está querendo dizer com isso? Se vocês não me tirarem, eu não vou sair daqui não. Jonas fala, está escrito: vocês têm que me pegar e me lançar do mar. O que Jonas está dizendo para mim e para você? Se você não tirar, eu não vou sair. Se você não tirar, eu não vou sair. Sabe outro mistério aqui? Deus também sabia, tá? Deus sabia que o motivo daquele reboliço todo era Jonas. Será que Deus não tinha poder para fazer o peixe pular dentro do barco, pegar Jonas e voltar? Será que o nosso Deus não tinha poder de fazer assim, ó, e Jonas cair sozinho dentro do mar? Não. Tem coisa que somos nós, hein?
A responsabilidade de arrancar o Jonas do barco é nossa. Jonas sabe o que está na sua vida, Jonas sabe os prejuízos que ele está levando para a sua vida. Deus está lá dos altos céus vendo tudo e só esperando, mandando vento não para te matar, para te alertar, mandando tempestade não para te matar, para fazer os seus olhos abrir, que tem Jonas aí que precisa ser tirado. Meu Deus, Tem Jonas aí que precisa ser arrancado. Vamos ficar de pé, gente? Glória ao Senhor Jesus. Vamos terminar orando hoje. Orando para quê? Porque esse mesmo Jonas, quando ele estava no lugar que ele mesmo chamou de o ventre do inferno, as entranhas de um grande peixe, ele orou. E não é que esse Deus ouviu? Não é que o nosso Deus ouviu? Qual a mensagem aqui? Por mais que você traga prejuízo na vida dos outros, por mais que a sua vida até aqui tenha sido vida de desobediência, que causa prejuízo não só para ti, mas para quem está em volta, quando existe arrependimento, quando existe clamor sincero, Deus está sempre pronto para perdoar, Deus está sempre pronto para socorrer, Deus está sempre pronto e com os braços abertos. Então vamos orar, já que a chave é a oração, já que a chave é o clamor, vamos orar. E você, nesse momento de oração, feche seus olhos aí e vai pensando. Gente, vai procurando, tem Jonas aí, vai procurando na mente, vai procurando no coração, feche os olhos e pensa lá na casa, as lembranças, os objetos, as pessoas do convívio. Essas amizades aqui, o pessoal da igreja não pode saber que são meus amigos. Tem que ser amizade escondida. Opa, liga o sinal de alerta. Tudo aquilo que vem para a nossa vida escondido, de maneira furtiva, de mansinho, tem grande chance de ser o Jonas que está querendo entrar no seu barco. Essa roupa aqui eu não posso usar quando eu estou com o pessoal da igreja. Opa, só tem que usar escondido? Tais coisas eu posso fazer em determinado lugar. Se os irmãos da igreja verem, se tiver que ser escondido, se tiver que ser escondido, se tiver que ser de mansinho, tem grande chance de ser Jonas. Tem grande chance de ser Jonas. Eu tive o privilégio na minha caminhada, não nasci em berço evangélico, aceitei a Jesus depois de adulto. Tive o privilégio de andar com grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que me ensinaram muitas coisas. E um dos ensinamentos eu vou revelar para os irmãos. Uma vez um certo pastor falou para mim: Márcio, você é um menino de Deus, Deus tem uma grande obra na sua vida. Toda vez que você tiver dúvida em fazer algo, falar algo, imaginar algo, você pensa nessa mesma situação, você aqui, no meio do altar. Dia de culto, você falaria, você pensaria, você faria? Se a resposta for sim, fecha os olhos e vai, com fé e confiança que Deus abençoe. Se a resposta for não, tem grande chance de ser algum Jonas querendo se infiltrar na sua vida. Meu Deus. E eu não preciso dizer e repetir o que já fora dito, que Jonas às vezes vem como homem de Deus, como algo de Deus. Jonas de fato era um profeta de Deus, enviado de Deus, tanto que muitas almas se renderam, uma cidade inteira, sim, mas não era para estar naquele barco, gente. Tem coisas que é de Deus, mas não é para estar na minha vida. Tem pessoas que são de Deus, que não é para estar na minha vida, pelo menos não naquele momento. Deus é tão bondoso e grandioso, que eu acredito que talvez a próxima cidade que Deus fosse mandar Jonas ganhar, seria a tal de Tarsis, depois de Nínive, mas ele decidiu ir por conta própria. Então quando a gente faz algo pela nossa vontade, abrindo mão da vontade de Deus, tudo que acontece dá errado, dá ruim.
E quando se trata de Jonas, não é só para a nossa vida, é para a vida de todos que estão à nossa volta. Então vamos orar a Deus para que Deus venha nos libertar, para que Deus venha nos livrar de todo e qualquer Jonas. E a última coisa que eu vou falar antes da oração: por vezes o Jonas sou eu, por vezes o Jonas pode ser você. Senhor meu Deus, eterno, bendito, soberano Pai, aqui estamos como igreja nesse momento de oração, nesse momento de súplica, invocando o Teu Espírito Santo. A Tua palavra foi dita, a Tua palavra fora revelada, Tua igreja está diante de Ti. Te agradecemos, ó Deus, por ouvir a Tua voz, mas completa a obra, meu Deus, na nossa vida. Pai querido, visita cada um dos corações, visita cada uma das mentes, visita nessa hora cada uma das vidas. Abra os nossos olhos espirituais, assim como Tu fizeste com Geazi. Faça-nos ver, Pai, onde está alojado Jonas. Quem é esse Jonas, Pai, que nos dê força, nos dê o direcionamento para lançarmos todos e qualquer Jonas no mar, meu Deus, porque esse vento está batendo, essa tempestade está batendo, nós estamos no meio de um processo, Pai querido, Pai amado, e o culpado é Jonas. Ele precisa sair do nosso barco. Nós invocamos o Teu nome, nós clamamos por Ti e Te pedimos, Pai, vem com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Deus, com a Tua rica misericórdia sobre a vida de cada um de nós, e vai nos fortalecendo, vai nos edificando, vai, Deus querido, Deus amado, nos preparando, Pai, com a Tua visão, com a Tua força, com a Tua mão, para que nós consigamos tirar todo e qualquer mal que esteja sobre a nossa vida. Assim nós oramos, Pai, e já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, dê glórias, porque Ele é digno.